Pessoal, estamos aqui com o Fernando da FGX, consultoria, gestão, que presta consultoria aí para grandes escritórios no Brasil, tem uma abordagem aí acadêmica, até americanizada, eu gosto de falar, e o Fernando topou aqui bater esse papo com a gente da Agropujante, e primeiro é um grande prazer poder bater esse papo com você, trocar essa ideia e aprender com toda a sua experiência aí sobre modelos de escritórios de advocacia e principalmente as tendências, né? A gente está passando por uma era de disrupção, de mudança no modelo corporativo, empresarial, ver o escritório como empresa. E no agro a gente tem uma realidade de ter muito escritório pulverizado no interior do país, onde tem um desafio de mão de obra, um desafio também dessa qualificação chegando hoje com os cursos online também ajuda. E essa integração, essa modernização da cadeia produtiva acaba impactando na forma desse advogado atender o cliente com mais excelência. E, enfim, Fernando, primeiro, mais uma vez, muito obrigado. E queria já começar te perguntando aí de onde você é, o que você faz, que a FGX, como que vocês atuam, para o pessoal entender. Legal, Wander. Bom, eu nasci em Resende, no interior do Rio, então eu venho do interior também, sei como é que é essa realidade. Meu pai tinha um escritório em Resende, um escritório pequeno, então conheço bem essa realidade da advocacia no interior. E a FGX é hoje a principal consultoria em gestão e estratégia para escritórios de advocacia, então nós fazemos desde planejamento estratégico, fusão, cisão, incorporação de escritórios, estratégia de modelo de remuneração de sócios, enfim, a gente é o braço direito de sócios e sócias de escritório para desenvolver estratégias. Pensando hoje no escritório aí que tem em torno de 5, 10 anos, que tem uma estrutura aí com mais de um sócio e que precisa reter talentos no interior com essa visão, o que você daria de conselho para quem precisa reter talento numa cidade que existe um desafio de captar esses talentos para dentro do time? Boa. É difícil achar gente boa, de fato. A partir do momento que você acha, você precisa compartilhar poder, dinheiro com essa pessoa, né? Começar a dar autonomia e começar a, de fato, ver onde é que essa pessoa consegue ir, né? Eu sei que a gente sempre tem esse medo de, a pessoa vai sair, vai levar os meus clientes, mas o que a gente vê é que, de fato, o que mais acontece das pessoas saírem e levarem os clientes é quando elas não tiveram ali o poder, a autonomia, a perspectiva que elas precisavam. Porque você pensa, ninguém gosta de mudar, né? Essa mudança, né? Você sair de um lugar que você já está há um tempo, é sempre, assim, não só mais cômodo, mas assim, o desconhecido é sempre algo que a gente tende a evitar. Então, dificilmente a pessoa vai sair e levar os clientes se a situação ali para ela estiver boa, né? Então, quando a gente fala de modelo de remuneração de sócios, é o seguinte, não pode ficar muito bom para os fundadores e ficar horrível para os outros sócios minoritários. É óbvio que os fundadores eles vão ter uma remuneração melhor, vão ter mais equity, etc. Mas você tem que manter essas pessoas, assim, não é tapinha nas costas, é através do modelo de remuneração, através de perspectiva, através de autonomia. Então, a partir do momento que você identificou essas pessoas, você precisa conceder o que for necessário para ela ficar ali. Se você concedeu e ela não ficou, pense que isso foi o melhor que aconteceu para você, não era para ficar de fato, e você vai encontrar pessoas melhores, mas tem que garantir que a sua parte você está fazendo. Excelente. E é interessante, porque uma coisa é analisar os modelos de grandes bancas com centenas de advogados, outra coisa é analisar um escritório, às vezes a gente testemunha, né? O pessoal pergunta, tá bom, isso aí funciona para Matos Filho, Pinheiro Neto, Machado Meyer, etc. Mas e para mim, que eu estou aqui dentro dessa realidade, que é totalmente diferente, que eu tenho um time muito enxuto, como motivar, né? E aí, na Pujante, a gente bate muito numa tecla que é a formação contínua, né? Essa capacitação. Muita gente se fala em empreendedorismo na advocacia, gestão, estratégia, etc. E cada vez mais nós temos testemunhado que o direito virou commodity, cada vez mais essa realidade está posta à mesa, mas a capacidade de extrair valor do direito e transmitir isso ao cliente. Como que você identifica, Fernando, a principal oportunidade, se a gente for desenhar hoje, 2026, a gente está junho para julho de 2026,
como você identifica a tendência que os escritórios precisam priorizar do ponto de vista de geração de valor para o cliente? Olha, seja um escritório pequeno ou seja um escritório grande, você precisa garantir que todo mundo ali saiba qual que é o papel do advogado e qual que é o papel que precisa ser desempenhado para se tornar sócio. Esse é um erro que muitos cometem, né? Muitos advogados acabam achando que é só entregar muito bem tecnicamente que vai virar sócio. Mas não, você precisa gerar negócio, você precisa fazer aumentar a pizza. E principalmente quando você tem um escritório pequeno, que muitas vezes você depende de uma pessoa só, você precisa trazer essa importância também. Né? Pô, todo mundo tem alguém, um primo, um tio, um parente que tem uma empresa e pode apresentar, de ter essa mentalidade de começar a conectar. E aí você premiar essa pessoa não só pelo resultado, de eventualmente ela gerar um cliente, mas pelo esforço. Né? Pelo esforço dela estar conseguindo marcar reuniões. Então, no começo de um advogado, né, você vai ver que ele está marcando reunião, está buscando interagir, participar de ambientes que possam trazer negócio. Esse é um esforço que uma hora ou outra vai trazer resultado. Se você só premia o resultado nesse momento, pode ser ruim, vai frustrar essa pessoa. Putz, não estou fechando nenhum contrato, etc. Mas calma, está fazendo o esforço necessário para isso? Aí você precisa passar a olhar e a premiar. E na geração de valor, né, o que a gente estava falando até na palestra, você precisa ver como que você gera valor antes de enviar um boleto. Né? Então, isso cada vez mais é necessário, porque o cliente consegue entrar num ChatGPT, num Claude e ter uma petição, ter um contrato. Como é que você gera um valor para ele, seja através de gerar confiança, seja através de passar uma informação que ele não tinha, seja através de, enfim, ouvir, né? Tem muitos clientes, pessoal, uma coisa assim, ele quer o advogado como se fosse um psicólogo mesmo, ele quer uma pessoa que ouça, e não que fique falando a reunião inteira. Então é muito importante o advogado entender esse papel de, assim, muitas vezes varia muito o que é valor de um cliente para o outro, e aí cabe essa sensibilidade de entender, né, de acordo com aquele cliente ali, como é que você gera valor para ele. E você, Fernando, identifica, obviamente, vocês têm uma metodologia aplicada para atender esses escritórios e amadurecer essa visão de negócio, né? Como que eu profissionalizo aqui, trago esse talento como um sócio, construo o valor cada vez mais, tanto internamente como externamente. Como que você identifica hoje a principal dor do mercado, de modo geral? Você acredita que a IA é essa grande ameaça, uma grande oportunidade, uma baita ferramenta com a tendência dos escritórios construírem tecnologia proprietária ou manter esse uso aí, que a imensa maioria acha que só usar o GPT de forma genérica vai dar resultado? O que você pode dizer com a sua experiência com essas grandes bancas, né? O pessoal tá falando da inteligência artificial dentro da advocacia. Então, por enquanto existe uma ameaça, né? Você tem uma redução na contratação de profissionais júnior, né? Estagiários, advogados júnior. Existe uma ameaça, existem escritórios enxugando ou segurando a contratação, né, nessa expectativa de que a IA consiga suprir, né, essa demanda e trazer eficiência. Então, esse é um primeiro momento. Mas, assim, disso surgem também muitas oportunidades de um escritório pequeno conseguir entregar o que antes ele precisaria de um time enorme e que era uma demanda que só poderia ser entregue por um escritório médio ou grande exatamente por ter a estrutura necessária. E com a inteligência artificial ele consegue ter isso sem precisar de um time grande. Então, varia de acordo com a implementação, né, e não só com a ferramenta, mas como você adapta também os seus processos internos, né, para usar a IA, para que aquilo seja de fato mais efetivo, como que você treina o seu time, como que as pessoas passam a de fato gerir um conhecimento ali para dentro do seu escritório e não disperso, né, entre a ferramenta. E por isso eu vejo aí algumas ameaças, algumas oportunidades, vai saber quem vai capturar melhor disso, vai certamente ter uma grande vantagem. E tem a máxima agora, né? Os grandes escritórios de advocacia hoje provavelmente não serão, os 10 maiores escritórios de advocacia hoje provavelmente não serão os 10 maiores daqui 5, 10 anos. Como que você enxerga esse movimento? Está havendo uma descentralização das grandes bancas ou vão surgir novas grandes bancas? Eu particularmente, eu entendo que vai haver e está havendo uma descentralização e uma visão muito também de lucratividade, né? Que é que eu consigo ganhar em margem aqui dentro desse serviço,
nessa geração de valor. Tem players entrantes aí, principalmente na área de massa, né, advocacia de massa, como a empresa Enter, que conseguiu esse valuation bilionário, se tornou um unicórnio. Nesse contexto, o que você entende para esses próximos 5, 10 anos? Há descentralização ou não há descentralização? Hoje a gente não tem uma centralização. Hoje, de fato, a gente tem uma pulverização do mercado. Escritórios pequenos e médios ganhando espaço de escritórios maiores, porque eles trazem mais eficiência, eventualmente a gente consegue prestar um serviço de qualidade por um preço menor. Então, hoje você não tem uma concentração. O que você tem é players competindo dentro do mercado jurídico que não são escritórios de advocacia. Então, você tem diversas questões regulatórias em relação a isso, né, diversas discussões aí nessa linha, mas não dá para falar em centralização. Acredito que, de fato, os maiores escritórios daqui a 5 anos vão mudar bastante na lista que a gente tem hoje, da lista de 2030, por exemplo. E tem uma máxima, eu escutei, né, até fui pro agro há quase 10 anos por causa dela. Ainda na faculdade eu já super mexi no agro, que é o advogado do futuro, ele não vai ser especialista só em uma área do direito, mas em um setor da economia. Você também enxerga isso, essa ascensão dos pequenos e médios, também é super nichada por setor da economia? Há essa tendência ou não? Olha, eu não digo nem só pelo setor da economia, mas eu digo que cada vez mais tem ganho espaço o advogado generalista, na minha opinião, né? E a gente pega aí nas bases, né? Na filosofia, você vai ver Aristóteles. Aristóteles escreveu sobre lógica, sobre astrologia, sobre física, sobre filosofia. Então, assim, era um grande generalista, mas com uma genialidade impecável. E com aquele olhar do todo, ele conseguia escrever com muita profundidade em áreas densas e super técnicas, né? Então, eu acredito que o advogado ele vai precisar dominar da economia, mas para você entender do setor do agro, você vai precisar entender sobre meteorologia. A meteorologia impacta totalmente a safra, né? Impacta totalmente o agronegócio. Para você entender de indústria, provavelmente você vai ter que entender, né, de como que operam essas indústrias, quais são as macro tendências que impactam essas indústrias, economia, etc., diversas questões de comércio internacional. Então, você tem ali uma míriade de coisas que... Como um braço, um verdadeiro braço dentro do negócio, né? Um tomador de decisão dentro do negócio com esse know-how, um track record jurídico. Exatamente. Você tem que entender todo o contexto para perceber qual vai ser o impacto jurídico e não entender muito do jurídico sem ter contexto. Eu vejo cada vez mais isso no mercado. O que antes a gente tinha do fetiche da especialização, né? A pessoa saía da faculdade, fazia pós, mestrado, doutorado, sem ter um cliente na área, né? E se especializava cada vez mais. Hoje eu vejo que a gente vai precisar mesclar mais conhecimento, né? Porque no final do dia, principalmente com a IA, você vai ter que saber julgar cenários, né? E tomar decisões mesmo quando você tem caminhos que parecem fazer sentido, né? Que o que a inteligência artificial traz muitas vezes são várias coisas que fazem sentido na prática, mas pode estar totalmente errado. Até porque é um modelo estatístico, né? Exatamente. Então... Essa capacidade de julgamento é o que vai definir, né? E um julgamento não só jurídico, mas também um julgamento em termos de negócio, de impacto financeiro e risco. E o Centro-Oeste nessa visão toda? Olha, o Centro-Oeste tem me impressionado cada vez mais com o crescimento, né? Principalmente aqui Goiânia, Mato Grosso, né? São locais que têm um crescimento muito acelerado da economia, muito por conta também do agronegócio. No mercado jurídico eu vejo crescendo, nas indústrias. Então eu tenho atendido cada vez mais clientes aqui e tenho de fato ficado surpreso com o tamanho e potencial desse mercado. Eu acredito que tende a crescer cada vez mais, né? Você tem um contexto de uma boa economia, uma boa segurança pública, e tudo isso ajuda no ambiente de negócio. Inaceitável ter esse papo de que a advocacia é um mercado saturado. Assim, de fato, é um mercado super competitivo, né? 1,5 milhão de advogados, 100 mil escritórios, mas a gente sempre tem como buscar o nosso lugar ao sol, com trabalho duro, né? Com dedicação, sempre tem espaço.
E para a gente concluir aqui esse bate-papo, eu queria te pedir para falar, se fosse para deixar uma frase para a maior comunidade de advogados do agro no Brasil, qual que seria essa frase? Para você dar um conselho. Se você tivesse conselheiro desses milhares de escritórios aí, de advogados, fala assim, ó, foca nisso, isso aqui você não pode deixar passar, não peca nesse ponto, o que você falaria? O que eu costumo falar é que a gestão ela é tão importante quanto a prática jurídica. Então, muitas vezes você tem advogados excelentes, mas que não sabem gerir um negócio. E você vai bater ali em uns 2, 3 milhões de faturamento ano, você dificilmente vai passar disso. A partir dali você vai ter que saber gerir um negócio, saber tocar uma empresa. E quando vira essa chave é que muitas vezes você consegue fazer um negócio se transformar a partir daí. Transforma a realidade. Show de bola. Para quem não conhece, siga aí o Fernando FGX. Se quiser deixar o arroba, as redes sociais, acho que é super interessante o pessoal acompanhar. Tem muito conteúdo legal, tem um podcast deles lá também. Eu gosto de acompanhar, eu tenho certeza que boa parte aí vai, enfim, ter muito o que aproveitar lá com vocês. Pode fazer a propaganda. Boa, aí. Legal. Meu Instagram pessoal, @FernandoGXavier, e o das minhas empresas, @FGX Gestão e @NewLever. Excelente. Valeu, Fernando. Obrigado.